Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre essa proibição do Biden. Biden proíbe investimentos dos Estados Unidos em 59 empresas da China. A Casa Branca afirma que companhias possibilitam o desenvolvimento e a modernização do exército chinês. Ele se deu conta disso agora? Para ele foi uma grande surpresa, o que a gente já sabe há anos? Ou isso também foi uma resposta a algumas ameaças que a China está fazendo aos Estados Unidos? Nós estamos próximos de uma quarta guerra mundial, já que estão considerando essa do vírus a terceira guerra? Camila, eu estava conversando com o Ivan Kleber e com o Paulo Henrique Araújo um pouco antes dessa live, e o Ivan Kleber disse uma coisa que uma informação, uma análise de uma informação muito precisa, de que essa ordem executiva do Biden é uma ordem executiva que é uma cópia e cola de uma ordem executiva do Trump. Portanto, ele nada mais está fazendo do que reeditar uma medida do Trump. Ora, há uma coisa que me parece que na cabeça das pessoas é um pouco confusa. É o seguinte, nós estamos nos Estados Unidos, temos um indivíduo chamado Joe Biden que alçou a Casa Branca de uma maneira que continua a ser controversa. Bom, esse indivíduo hoje tem o poder do presidente da República. Mas espera aí, ele não é um indivíduo sozinho. Um governo, como qualquer governo, mas máximo o governo americano, é um governo que tem muitos agentes. Esses agentes têm relações políticas com diversas áreas da política. E nós também não podemos esquecer que estamos falando da maior potência do Ocidente, que são os Estados Unidos, em que, numa questão como o enfrentamento, eu não tenho medo de dizer isso, o enfrentamento e as ameaças que a China coloca hoje aos Estados Unidos, a voz daqueles que fazem parte do Conselho, que seria o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, portanto, militares e outras organizações do Estado que velam pela segurança dos Estados Unidos, também tem uma voz muito forte. E o Biden não pode, então, sair fazendo o que ele quer. Eu acho que ele está sendo condicionado, altamente condicionado, pelas evidências que o mundo está vendo. Mesmo dentro do Partido Democrata, não há uma linearidade de colaboração com a China. E, não havendo essa linearidade, o próprio Biden tem que se ajeitar dentro da sua base natural. Mas ele tem como missão conduzir os Estados Unidos. Ora, se ele não no mínimo, não defender o mínimo de segurança para os Estados Unidos, ele vai se distanciar cada vez mais do povo americano. Então, o que essa medida tem a ver com a realidade do momento? Tem a ver que há sérias ameaças aos Estados Unidos. Essas ameaças são evidentes. São ameaças no campo da desinformação, são ameaças no campo sanitário, são ameaças no campo militar, e não é só militar dentro dos Estados Unidos. A China está provocando ameaças pelo mundo inteiro. Ela está falando, por exemplo, de um grande aliado dos Estados Unidos, que é a Austrália, na possibilidade de um ataque até nuclear à Austrália. Isso saiu há poucas semanas. Então nós temos uma tensão internacional muito grande provocada pela China. E isso implica em muitas ameaças à segurança dos Estados Unidos. O presidente Biden, ou o Biden, teria condições de ignorar isso aí? Parece-me um pouco difícil. Por isso é que, às vezes, as pessoas falam, mas como é que ele fez isso? Bom, ele fez isso porque ele não é um indivíduo sozinho mandando no país imenso como são os Estados Unidos.
Senhor Sepúlveda, o Lupin pergunta o seguinte: esse viés de ida e de volta de ações no poder não pode ser um jogo dos donos do poder para enganar a percepção do poder das ações inimigas dos metacapitalistas? Olhe, eu vou lhe dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu continuo a ser um objetor muito grande dessa compartimentação da política internacional em blocos. O bloco dos metacapitalistas, dos sino-soviéticos, dos islâmicos, etc. Por que que eu sou objetante dessa visão? Porque essa visão dá a ideia de forças rivais e dá a ideia de forças que só disputam o poder. Ora, isso para mim não é verdade. Eles comungam de uma meta comum. E essa meta é a implantação de regimes cada vez mais revolucionários, de transformações sociais cada vez mais revolucionárias, de controles das populações, de mudanças de hábitos, inclusive de transformações, inclusive de poder das nações. Só que não é o poder pelo poder em si. Tanto o dinheiro como o poder são dois instrumentos nas mãos de alcance de metas revolucionárias. Essas forças existem. Elas têm coordenações, têm. Por exemplo, eu também não sou afeito à área militar. Sou um grande apreciador da arte militar, mas não sou um conhecedor. Mas quando você tem uma nação muito grande que vai para uma guerra, você tem vários exércitos dessa própria nação que são como que autônomos uns dos outros. E assim nós temos nesse movimento revolucionário. Há autonomias, há de vez em quando desgastes de interesses médios ou baixos que podem causar uma certa impressão de divisão, mas a meta é a mesma. Qual é a divisão que existe seriamente entre esses grupos? Existe uma divisão quanto aos métodos. Por vezes, o que os divide são os métodos. Como é melhor chegar a tal meta? Como é melhor chegar a conquistar tal posição? Bom, eu quero dar um exemplo da profunda colaboração de uns com os outros. Tudo o que nós estamos vendo nos e-mails do Sr. Fauci, que é um homem proeminentemente desse mundo chamado globalista, é uma íntima cumplicidade com a China. Uma íntima cumplicidade com a China. Então, o que nós vemos é que há essa cumplicidade, há esse modo de fazer as coisas, há esse modo de entrosagem de intenções entre uns e outros. Por isso eu sou um pouco objetante a essa visão e acho o seguinte, o que você disse pode ter uma razão de ser e eu acho que eu concordo com o que você disse, que há certas medidas que são feitas que são apenas para mascarar intenções que estão atrás. Mas há outras que eu acho que não são bem assim. Veja, o movimento revolucionário, qual é a meta dele? Levar os homens para uma posição X. Levar os homens, de preferência, aceitando para uma posição X, ou seja, para um regime cada vez mais social ou comunista, cada vez mais coletivista, cada vez mais pautado por uma verdade oficial. Essa é a meta. E a destruição dos valores da civilização ocidental e cristã. Você vai ver que essa é a meta do movimento islâmico, é a meta dos sino-soviéticos, é a meta dos